Egito, 3.500 anos antes de Cristo. É a época do chamado Novo Império, um período em que o Egito destaca-se perante os demais povos, com forte influência comercial e militar, destacando-se também pela sua cultura, ciência e religião. Um dos principais representantes desse período é o faraó Sete I, da 19ª dinastia. Sete I subiu ao trono no ano de 1290 a.C. Seu reinado foi marcado por guerras motivadas pela reconquista de territórios perdidos. Assim, nesse período, o Egito ampliou novamente seus territórios, que hoje fazem parte do Líbano e da Síria. Durante o seu reinado, foram realizadas importantes obras de arquitetura e desenvolvimento artístico. Entre elas, o grande templo de Ábidos, situado na região de mesmo nome. Ábidos era uma das mais importantes cidades do Antigo Egito, situada a 11 quilômetros a oeste do rio Nilo, na região do Alto Egito. Seu nome original é Abidu, sendo esta a referência encontrada nos próprios sítios arqueológicos locais. Foram os gregos que mais tarde denominaram o local como Ábidos, nome pelo qual é conhecido atualmente. Esta região começou a ser utilizada a partir de 3.000 anos antes de Cristo, com a fundação de vários templos e túmulos de faraós da primeira dinastia. Posteriormente, outros templos foram construídos no local, sendo os mais importantes o grande templo de Osíris, o templo de Sete I e o templo de Ramsés II. Também destaca-se a tumba de el-Kaab, que era uma necrópole da realeza egípcia, onde vários faraós foram sepultados. A região continuou sendo utilizada até a 30ª dinastia, por volta do ano de 380 d.C. A região de Ábidos é famosa por um conjunto de imagens existente no templo de Sete I, que, segundo interpretações de alguns esotéricos e ufólogos, seriam representações claras de artefatos tecnológicos atuais, que não estavam disponíveis na época em que foram ali desenhados. Em sua maioria, os artigos referentes a este polêmico conjunto vêm ilustrados por esta imagem. Nela, observa-se claramente a existência de um desenho que lembra um helicóptero de guerra Apache do exército americano. De fato, a semelhança é notável. Um outro desenho lembra um avião estilizado. Este outro desenho lembra um tanque de guerra, ou talvez um submarino. Já esta imagem lembra um planador. Mas haveria uma explicação natural para estas imagens? Seriam elas a prova de que egípcios antigos tinham acesso a uma tecnologia semelhante ao que temos atualmente, como defendem alguns? Seria a prova de que os egípcios antigos foram auxiliados por seres extraterrestres na execução de suas grandes obras? Segundo alguns estudiosos, esta figura teria uma origem natural, em um processo chamado palimpsesto, sem qualquer relação com tecnologia avançada ou mesmo visitantes extraterrestres. Um palimpsesto é uma sobreposição de escritas e símbolos. Essa imagem foi divulgada nos trabalhos do famoso pesquisador Erich von Däniken, autor do clássico livro Eram os Deuses Astronautas.
A princípio, tem-se a impressão de que a imagem que circula publicamente está bem focalizada e que os desenhos estão impressos em alto relevo, ou seja, que as imagens sobressaem-se da parede em alguns milímetros. Com a popularização das fotografias digitais, outras imagens foram surgindo da polêmica figura. Sendo Ábidos um importante ponto turístico do Egito, muitas pessoas puderam visitar o Templo de Sete I, fazendo vários registros em fotos e vídeos. Isso revelou que a fotografia divulgada por Daniken estava ligeiramente desfocada e com iluminação ajustada para destacar as figuras que compõem a imagem. Com a presença de numerosas imagens bem focadas, em altíssima resolução, sob diferentes ângulos e com diferentes graus de iluminação, foi possível observar maiores detalhes da figura. Isso confirma sua existência real e original, inicialmente feita por ocasião da construção do templo, entre os anos 1270 e 1280 a.C. Assim, com as variadas imagens, é possível identificar precisamente os elementos que compõem a figura. Nas paredes e pilastras dos templos egípcios, encontram-se dois tipos de composições. Uma delas é de natureza artística, representando cenas e cotidiano da época, ou mesmo contextos religiosos. A outra é feita por meio de hieróglifos, que era a escrita sagrada e cerimonial do Antigo Egito. Os hieróglifos eram expressos através de símbolos e desenhos, que podiam representar ideias, conceitos, objetos, animais e até emoções ou sentimentos. Era quase sempre restrita a sacerdotes, escribas e membros da realeza egípcia. A forma de registro adotado pelos egípcios era em alto relevo, ou através de sulcos esculpidos diretamente na parede ou na rocha. O alto relevo é mais comum em figuras representativas, que eram utilizadas para representar cenas do dia a dia, rituais, imagens de deuses, guerras ou acontecimentos importantes. Já a escrita hieroglífica era mais comum ser representada através de sulcos em paredes de templos, obeliscos e monumentos. Em geral, seres vivos eram representados, tanto em hieróglifos quanto em figuras representativas, estando de lado ou em perfil, sendo esse o padrão encontrado em todo o Antigo Egito. No caso da imagem de Ábidos, a imagem foi criada em sulcos, sendo este o primeiro indício de que esta figura seja formada por hieróglifos, ao invés de uma figura representativa ou profética. A imagem de Ábidos é composta por várias figuras, sendo que o que é comumente apresentado em sites e livros de ufologia e esoterismo é apenas uma parte da imagem total. Aqui podemos ver a imagem completa. Ela apresenta um símbolo inicial, à esquerda, que indica o nome do faraó, sendo geralmente seguido por um ou dois títulos. O conjunto é formado pelo desenho do helicóptero, posicionado na parte superior, e abaixo dele um conjunto de caracteres, sem uma identificação clara. Na imagem mais famosa e difundida, percebe-se uma mancha indefinida, um pouco abaixo do helicóptero, que passa despercebida da maioria das pessoas. Devido à qualidade da imagem, não é possível identificar a real natureza dessa parte do conjunto, que só torna-se clara quando observada a partir de outras fotografias. Trata-se de uma ave que se sobrepõe ao que seria o bico do hipotético helicóptero. Por fim, à direita deste, temos as três outras figuras polêmicas que lembram um submarino ou tanque de guerra, um avião e um planador. Os egiptólogos
já identificaram mais de 900 caracteres hieroglíficos diferentes. Uma parte deles já foi decifrada e entendida pelos pesquisadores. A lista de sinais de Gardner é uma forma de classificação de hieróglifos reconhecida internacionalmente. Esta listagem cataloga 300 dos mais de 900 caracteres conhecidos e utiliza uma forma de classificação bem simples, separando-os por categorias específicas, como representações de partes corporais, animais ou natureza. Na listagem, existem vários caracteres que, sobrepostos, podem reproduzir com perfeição o conjunto de hábitos, o que comprova que a figura é originada em um palimpsesto, ou seja, uma sobreposição de escritas. Esta figura é uma das mais interessantes do conjunto e é associada por alguns a um tanque de guerra. Para outros, representaria um submarino. No entanto, uma análise a partir de fotografias de boa qualidade revelam detalhes não compatíveis com estes veículos. Sulcos horizontais, do centro para a direita da figura, como se fosse a palma de uma mão com dedos esticados. Quando consultamos a linguagem de Gardner, encontramos um hieróglifo representado justamente por uma palma de mão aberta. No entanto, este caractere, identificado como D46 por Gardner, não reproduz a totalidade da figura. A parte superior do desenho, que prolonga-se e assemelha-se a uma torre de um tanque de guerra, e daí vem a similaridade, é produzida por algum tipo de figura composta por linhas retas e finas, curvadas em um dos lados. O caractere que se enquadra nesse aspecto é identificado na listagem como AA16 e, quando sobreposto, reproduz com perfeição a polêmica imagem. Outra imagem bastante conhecida do conjunto é a figura do avião, e sua forma realmente lembra uma aeronave militar. A identificação dos caracteres que compõem essa figura é um pouco mais complicada, pois desta vez não foram 2, mas sim 3 hieróglifos sobrepostos. O hieróglifo D21 produziu a maior parte da figura. O segundo hieróglifo, identificado como V31, formou a base da figura. O terceiro hieróglifo é identificado como D36, e a sobreposição dessas 3 figuras forma a imagem do avião. Outra figura polêmica é o chamado planador, que, embora apresente um corpo principal com um leme vertical, não existem indícios de asas. Esta figura é facilmente identificável devido à sua simplicidade. O caractere principal identificado na figura é o D44, que compõe o que seria o corpo principal da aeronave. Acima dele é perfeitamente identificável o caractere classificado por Gardner como I6 e outros 2 caracteres parcialmente sobrepostos ao principal, posteriormente identificados como O49 e X1. As outras figuras presentes na imagem de Ábidos também são geradas por palimpsesto. Abaixo do helicóptero existe um conjunto de imagens compostas de pequenos retângulos na vertical, com prolongamentos triangulares, sem um sentido lógico. Esta figura também surgiu a partir da junção de 2 tipos de caracteres específicos, identificados como Z2 e N25. O helicóptero é o símbolo mais famoso do conjunto de Ábidos, devido à sua inquestionável semelhança com o helicóptero de guerra americano Apache. A figura é formada por 4 hieróglifos distintos, identificados como X1, X2, G45 e D38. A sobreposição destes 4 hieróglifos reproduz com perfeição a figura do helicóptero. O grande templo de Ábidos
começou a ser edificado por volta de 1270 a.C. pelo faraó Sete I. Com a morte de Sete em 1279 a.C., a tarefa foi continuada por seu filho Ramsés II, que assumiu o trono. Era um costume antigo cada faraó imprimir sua marca em cada obra por eles realizada. Sendo assim, no início da construção do templo, a marca de Sete I foi impressa em variados lugares para identificá-lo como construtor do templo. Mais tarde, com a morte deste, Ramsés II continuou a obra imprimindo sua própria marca. Dentro das tradições egípcias, cada faraó recebia diversas denominações, exaltando sua grandeza. Essas denominações eram com frequência inseridas junto ao nome do faraó, que era identificado por um conjunto de sinais personalizados chamados de cartucho. Cada faraó possui o seu próprio cartucho, e ele é único, de uso individual. A maioria dos faraós tinha um título comum, Rei do Alto e do Baixo Egito. Outros títulos eram de uso apenas individual. Nefertiti, por exemplo, teve vários títulos, como Princesa Hereditária, Grande de Louvores, Senhora das Graças, Doce do Amor, Senhora das Duas Terras, Senhora de Todas as Mulheres, Senhora do Alto e Baixo Egito. Aqui vemos títulos do faraó Sete I e Ramsés II, encontrados no Templo de Abidos. Esses títulos estão estampados nas paredes de templos por eles erguidos. Sendo a polêmica imagem formada por sobreposição de hieróglifos, o que explica sua aceitação no meio ufológico como prova de tecnologia avançada no Antigo Egito, existem vários fatores atuando direta ou indiretamente na repercussão dessas imagens. O primeiro deles é o uso de uma imagem ligeiramente desfocada e de baixa qualidade para a divulgação da figura. Devido às características desta fotografia, detalhes importantes da figura ficaram apagados, e certos detalhes foram realçados, fortalecendo a ideia de representação de um helicóptero na imagem. Aqui podemos ver a diferença entre a imagem originalmente divulgada e uma imagem de qualidade da mesma figura. A cabeça da ave posiciona-se justamente sobre a ponta do helicóptero. Na imagem desfocada, isso causa um efeito interessante, criando a imagem do aparelho. Já na imagem à direita, percebe-se claramente o prolongamento do que seria o bico do helicóptero, passando por trás da ave. O segundo aspecto que influi na fama destas figuras é a precipitação por parte de alguns pesquisadores. Aparentemente, não houve uma checagem sobre a origem, natureza e história dessas figuras e do local onde estão inseridas. Muito menos uma tentativa de entender ou traduzir o seu sentido. Apenas divulgou-se como sendo uma prova do uso de alta tecnologia nos primórdios da história humana. E ainda dentro deste aspecto, a falta de conhecimento sobre hieróglifos contribuiu para a disseminação dessa história. Ao contrário do que geralmente se pensa, a escrita hieroglífica não era apenas ideográfica, ou seja, cada símbolo representando uma ideia distinta. Na verdade, a escrita era uma combinação de três características: fonogramas, ideogramas e determinativos. A primeira, fonogramas, refere-se a símbolos que representam um som fundamental, o chamado fonema. Nesse caso, uma determinada imagem era empregada para representar o som, ao invés de sua representação visual.
Um exemplo bem comum desse tipo é a figura de uma lebre, que era usada para representar o som emitido pela pronúncia em egípcio. A segunda característica, ideograma, refere-se à imagem representada pelo hieróglifo, como por exemplo, o desenho de um determinado animal, para representar o próprio animal. Já os determinativos eram hieróglifos, usados para identificar a natureza da mensagem transmitida. Quando, por exemplo, referiam-se à violência, guerras e combates, era comum incluírem um símbolo de braço armado, representando a ideia de violência. Em alguns casos, o símbolo poderia representar também alguma coisa ligada ao hieróglifo apresentado. O ideograma do Sol, por exemplo, poderia representar luz, dia ou pôr do sol. Todos os símbolos eram gerados a partir de coisas conhecidas e comuns no seu dia a dia. Helicópteros não faziam parte do cotidiano dos egípcios. Caso contrário, haveriam hieróglifos específicos para representá-los, e haveria incontáveis registros históricos a respeito e representações artísticas nas paredes dos templos. E como sabemos, não é esse o caso. Outro ponto fundamental que contribuiu para a disseminação das imagens é o elo comum a todos aqueles ligados à área de ufologia, sejam eles ufólogos, testemunhas ou apenas interessados no tema, que é a esperança pela prova definitiva. A prova incontestável que confirma a realidade das visitas extraterrestres ao nosso planeta. Essa busca obsessiva por provas e fundamentações para determinadas teorias leva alguns pesquisadores a ignorarem ou omitirem certos detalhes em seus objetos de estudo. O caso de Ábidos, por exemplo, fortalece no primeiro momento a teoria dos deuses astronautas. Quem é partidário dessa teoria, em seu contato inicial com a fotografia manipulada, não vai buscar a veracidade da imagem. A fotografia, por seu caráter extraordinário, será logo aceita e repassada como prova histórica, a favor da teoria a qual defende. Do lado do ufófilo, ou seja, o interessado que não chega a realizar a pesquisa ufológica propriamente dita, existe a necessidade de acreditar. Isso decorre do constante assédio do meio cético, que, embora não abale a certeza desses interessados, os leva indiretamente a aceitar mais facilmente aquilo que tenha certo respaldo científico, governamental ou social. A figura de Ábidos enquadra-se bem neste aspecto, pois ele tem o respaldo arqueológico e social comprovando que elas existem de fato, mais ou menos da mesma forma como é apresentado. Ao invés de checar a veracidade da figura, repassa-se a informação como autêntica, fortalecendo suas convicções perante o ceticismo que o cerca. Encarar a pesquisa ufológica com seriedade e objetividade, sem se deixar levar por pressões de céticos e detratores, é requisito essencial para o crescimento da ufologia. Aliado a isso, uma nova postura na busca de informações reais, que fundamente uma pesquisa, o uso de metodologias específicas, de acordo com o meio científico, e o intercâmbio de informações só tendem a melhorar a imagem da ufologia perante a opinião pública. Agora a questão é, conseguiremos isso? Fica aberto o debate.